E nós conversando aqui, intertido, agora que eu vi que estamos no ar. Boa noite a todos. Estamos iniciando então o primeiro podcast de 2026. O pessoal às vezes entra em contato comigo, é o que houve com os podcasts que pararam. Pessoal, a gente parou porque realmente nós tínhamos o nosso horário de terça e quarta e fomos mudando. E daí chegou dezembro. Dezembro a gente sabe que é corrido para todo mundo. E a gente está retornando então agora em janeiro para 2026 ser então aquele programa Fique por Dentro no podcast Galera na Net, onde as pessoas poderão solicitar alguma entrevista, alguma conversa aqui com nossos convidados, ou então nos dar uma ideia do que quer, o assunto que queiram, né? Eu quero agradecer de início já essas novas parceiras aqui do Núcleo das Mulheres Empreendedoras, tanto é por isso que eu convidei elas para ser o primeiro podcast do ano. Podcast este que, pessoal, a partir de agora, nós estamos transmitindo pelo Facebook e também pelo YouTube. Então, para facilitar, o pessoal que tiver o YouTube em casa, vai lá. Eu uso o canal Galera na Net, já é um canal que já existe há muito tempo, e a gente vai divulgar cada vez mais. As redes sociais hoje, né, Lise, né, Marinês, são muito, muito úteis, então a gente tem que usar para as pessoas poderem também se ambientar. Então, a partir de agora, hoje estamos em teste, mas vai dar certo, é no Face e no YouTube, ok? Queria agradecer de início as duas convidadas que estão aqui conosco. A gente sabe o quanto é corrido o dia de vocês, principalmente o pessoal que viaja, o pessoal que tem que ir em outras cidades, como é o caso da Lise, que dá as consultorias fora de julho. E eu queria também agradecer aos nossos apoiadores que estão conosco, que estão dando credibilidade ao nosso trabalho. Como é o primeiro do ano, vou conversar um pouquinho mais, meninas. Hoje, pessoal, dia 14 de janeiro. Em fevereiro agora nós vamos completar 3 anos de podcast. Graças à audiência que nós temos, graças a você que está no outro lado da tela, no celular, em casa, onde vocês estão, vocês podem nos acompanhar. Então, vamos completar 3 anos de podcast já em Júlio de Castilhos. Eu agradeço a Cotrijuc, VidaCard, Monjoá, Applesoft, Ponto Certo Supermercado, LS Soluções Contábeis e Unifique. Essas empresas que começaram o ano comigo, e também, principalmente, agradeço ao Núcleo das Mulheres Empreendedoras, que esse ano também faz parte dessa parceria conosco, e vamos, durante o ano todo, apresentar todas as empreendedoras de Júlio de Castilhos, divulgar também todas as atividades que tiver do Núcleo, para que a comunidade castilhense acompanhe. Antes de iniciarmos, eu vou pedir licença para vocês, só para fazer uma chamadinha da Monjoá. Pessoal, começou o Liquida Monjoá 5 vezes sem juros. E olha só, pessoal, você tem peças lá com 70% de desconto e você vai poder parcelar também. A Monjoá ali na Barão do Rio Branco, vocês estão vendo aí a chamadinha, então, começou o Liquida Monjoá 5 vezes sem juros, crediário e no crediário. Pode comprar com desconto no crediário e não tem facilidade melhor, né? Então, pessoal, dá uma chegadinha lá na Monjoá e vê com as meninas lá as roupas, calçados, lembrando que são para pessoas acima de 14 anos. Então, parabéns a Monjoá por estar conosco também neste início de ano, cada vez mais então levando o comércio de Júlio de Castilhos. Estou aqui então com Marinês Melo de Melo, ela que é a presidente do Núcleo das Mulheres Empreendedoras, e com a Lise, posso chamar de Lise? Deve. A Lisiane Burim, que é facilitadora junto ao grupo. Eu gostaria que vocês fiquem à vontade, estamos em casa, como a gente diz, e muitas pessoas conhecem vocês de vista, muitas pessoas conhecem vocês do dia a dia, mas eu gostaria que vocês se apresentassem à comunidade castilhense e região. Muito bem, Negrinho, muito obrigada, já agradeço de antemão por esse espaço maravilhoso que está cedendo para nós, por essa nossa parceria que vamos com certeza fazer um ótimo trabalho durante o ano. Me chamo Marinês Melo de Melo, sou casada com Gélvio Gustavo Portela de Melo, tenho 3 filhos e 5 netos. Uau! Minha família está crescendo, graças a Deus, sou muito feliz com eles. E estou, no momento, presidente do Núcleo das Mulheres Empreendedoras, no qual faço um trabalho com muito carinho, adoro esse trabalho e espero que esse ano seja um ano promissor, como já foi o ano que passou. Lise.
Então, obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui contigo. A gente reconhece a relevância do canal, né? Entende que realmente as mídias é um meio que não tem mais como a gente não estar dentro das mídias com o nosso negócio, com os nossos parceiros. Então, é um privilégio. Vai ser, né, estar contigo em 2026. Eu sou Lisiane Burim, sou consultora empresarial. A minha empresa é a Zinc. E atualmente eu trabalho com recrutamento e seleção, treinamentos corporativos e também com consultorias pontuais em organizações. O nosso maior propósito dentro da Zinc é desenvolver empresas, mas através de pessoas. A gente acredita que não tem como negócio dar certo se as pessoas não estiverem preparadas para fazer acontecer. Dentro do Núcleo de Mulheres Empreendedoras, há 6 anos, eu sou a facilitadora. O que é a facilitadora, né? É aquela pessoa que acaba organizando alguns encontros, fazendo a ponte entre parceiros, palestrantes, trazendo conteúdo para que realmente as meninas, as empresárias que fazem parte, né, meninas, elas vão gostar disso, que fazem parte, possam se fortalecer e se alimentar do conteúdo que mensalmente é entregue dentro do Núcleo de Mulheres Empreendedoras. Muito bem, então. E quando a gente fala em Núcleo de Mulheres Empreendedoras, o pessoal de Júlio de Castilhos agora vai ver o seguinte: a união que tem esse grupo e principalmente a valorização que vocês têm não só no grupo, mas em toda a comunidade castilhense e também região. Eu posso dizer isso, que eu já acompanhei vocês em Santa Maria, Tupã-Siretã, em vários locais, e o pessoal recebe muito bem, por saber quem vocês representam e a quem vocês estão representando também, porque vocês estão representando a vocês mesmos e também a uma entidade, a esse trabalho que as mulheres empreendedoras de Júlio de Castilhos vêm mostrando cada vez mais essa sua firmeza e crescimento. Mas para o pessoal que está em casa, a gente vê vocês participando em vários eventos, várias atividades, realizando palestras, trazendo convidados especiais e abrindo para a comunidade também participar. Vamos contar um pouco da história do núcleo para o pessoal que está em casa. Como é que surgiu? Deixo com vocês agora. O microfone é de vocês, fiquem à vontade, porque agora nós vamos apresentar o núcleo das mulheres empreendedoras para Júlio de Castilhos. Eu vou passar para a Lise, que eu tenho um prazer imenso de ter ela junto comigo, porque ela é o meu norte, é o norte do grupo todo. Ela tem uma sabedoria imensa e eu tenho muito orgulho de ter ela do meu lado. Então eu vou passar para a Lise, que ela conhece, ela foi a mãezinha do núcleo. E o núcleo, ele é filho da Sijuc, né? A gente tem muito orgulho do núcleo pertencer à Sijuc, e a Sijuc é uma entidade da Federação. Então, isso é uma coisa que tem que salientar para as pessoas que nos escutam. Então, vou passar para a Lise, que a Lise tem um conhecimento maior. Obrigada, Marinês. Eu me sinto enorme quando ela fala dessa forma, assim, ainda mais vindo, né, através do núcleo. Muito obrigada. O núcleo, ele teve várias mães, não foi uma, não foi só eu. Mas o que acontece é que a formação dele lá, há 6 anos atrás, ele veio de algo maior do que nós, maior do que a própria Sijuc. O movimento começou no Brasil através da Confederação de Associações do Brasil, das associações de empreendedorismo no Brasil. E se percebeu a necessidade através dos números, através do número de negócios sendo formado e fortalecido por mulheres, se percebeu uma necessidade de olhar para esses negócios e entender como se poderia profissionalizar esses negócios. E se começou esse movimento do Núcleo de Mulheres Empreendedoras. Através da CACB, a Federação, que é do Rio Grande do Sul, começou a observar esse projeto e observar esse movimento que estava acontecendo a nível nacional. Na Federação, que na verdade a gente fala que é a mãe de todas as associações comerciais do estado, que é uma federação de 90 anos, então dá para se dizer que é uma instituição centenária, né? Não havia nenhum presidente homem.
nenhuma presidente mulher, apenas uma liderança masculina, como é a foto que a gente vê da formação da nossa sociedade, né? E neste ano, há 6 anos atrás, exatamente quando o núcleo surgiu, naquele ano se assumia então a primeira presidente mulher, que foi a Simone Leite. E a Simone, olhando para esse movimento nacional, trouxe o projeto através da CACB para dentro da Federação. Modelou o projeto e começou a incentivar ele em todas as associações comerciais do estado. Na época eu estava fazendo uma transição de carreira e vinha de uma carreira que tinha equipe, tinha pessoas, tinha grupos, né, em que eu convivia diariamente, e eu saí desse movimento para vir trabalhar sozinha no meu negócio, sem ter com quem conversar, sem ter com quem compartilhar, sem ter com quem trocar ideias. E aí foi quando eu olhei para a associação comercial, para a nossa Sijuc, e eu pensei, nossa, vou lá para ver se eu consigo linkar, se eu consigo fazer parceria, se eu consigo algo mais para o meu negócio. E lá foi quando o Júlio, na época presidente da associação comercial, trouxe, né, apresentou a ideia de que estava acontecendo um movimento dentro do estado do Rio Grande do Sul, que era em função dos núcleos de mulheres empreendedoras, e se talvez eu me interessasse para conhecer mais o modelo. Então foi quando eu fui fazer a formação de facilitadora através da Federação para aprender a metodologia. Então o Núcleo de Mulheres Empreendedoras, ele não é um grupo que se formou através de um desejo especificamente, né, apenas nosso, individualizado. Ao contrário, ele faz parte de uma estrutura, de um processo que precisa ser respeitado, que todo mês a gente precisa enviar os relatórios de ações que a gente fez, né? Fizemos parte de outros grandes grupos, como o Conselho da Mulher Empreendedora, em que a Marinês também faz parte em Porto Alegre. Então, é uma rede, né, que a gente precisa alimentar para sustentar o núcleo hoje, o grupo hoje. Na época, 6 anos atrás, o Júlio, quando fomentou, né, e alimentou essa ideia, quem estava como presidente foi a Cristina Prevedelo. Nós estávamos falando antes, né? Isso, já não está mais conosco, mas extremamente gratos pelas sementes que essa mulher deixou na nossa comunidade, porque não poderia ser uma escolha, né? O sim dela mais fundamental, né, como foi para nós, porque ela agregava, né, ela chamava todos, só o fato de ter o nome dela, a figura dela dentro do núcleo, isso potencializou para que mais pessoas viessem e conhecessem o projeto, porque no início é estranho, nem todos acreditam, né, tem dúvidas, e com a força dela, com a figura dela, a gente tem certeza que o núcleo se posicionou de uma forma profissional. E com certeza, né, Lízia, a gente vê o antes, para a gente que acompanha, e hoje, como está o núcleo. Mas para o pessoal que está em casa, como é que foram os primeiros desafios? Primeira coisa, como tu disse, vem daquela geração que só os homens, né, vamos voltar, não é que a associação fosse machista, mas sempre eram os homens que estavam dirigindo, né? Como é que foi esses desafios, o dia a dia de vocês, entrando já junto com a diretoria? É importante a gente reconhecer isso, tá? Não é algo contra homens e mulheres, sim. Não é isso, né? A gente sempre brinca, né? Inclusive que não tem a ver com isso, a gente fala sobre energia masculina e feminina, que todos nós temos dentro de nós. Mas sim, a gente vem de uma história que a sociedade foi formatada com a força do homem. Tanto é que a gente olha para os quadrinhos dentro da associação comercial, dos presidentes, né? A gente vê ali eles que colocaram a força deles para isso acontecer. E quando a gente começou esse processo do núcleo, a gente começou por quê? Porque existia essa falta de troca. As mulheres não se uniam para conversar sobre negócios. Não existia network, existia também uma falta de capacitação, de treinamentos, de informação. Abertura de espaço também? De abertura de espaço. Então, se sentiu esse gap enorme aí que se precisava alimentar. E não só aqui em Júlio de Castilhos, né? Imagina, eu falei em nível nacional, né? Sim. Então, em todos os lugares. E isso começou um movimento em que realmente acabou mexendo um pouco com a estrutura, principalmente, da nossa sociedade. Então, as pessoas pensavam, o que elas estão fazendo?
né? Isso aí não vai dar certo. Como assim não vai dar certo? Não, isso aí é só mulher, né? E tem aquelas crenças, né? Que mulher fala mal de mulher, mulher não gosta de mulher, né? Mulher não se organiza. Tem umas crenças, assim, que tá lá, né, dentro da nossa história, bem no fundinho, e que a gente precisou quebrar essas crenças, inclusive mudar comportamentos nossos, né? Para que a gente pudesse ajustar em nome do grupo, em nome dos negócios que a gente cria dentro do núcleo, das parcerias, para que todas nós entendêssemos que o que a gente estava fazendo ali, e fizemos ali em todos os encontros, é algo muito sério. E que mesmo que seja conhecimento técnico, né, para capacitação, ou conhecimento de autodesenvolvimento, né, pessoal, independente disso, são ferramentas que a gente está entregando ali para que a pessoa que está fazendo parte consiga entender, compreender e usar essas ferramentas e aplicar elas lá no dia a dia delas, no negócio em que elas estão liderando, para assim ter resultado, para assim aumentar o faturamento e para assim impactar a sociedade. Então, no início, isso não era bem entendido, né? O que elas fazem? Por que elas se reúnem? Então, demorou para a gente entregar o verdadeiro propósito, para virar a chave, né? Para as pessoas entenderem o verdadeiro propósito do núcleo, que é potencializar todas as empresárias que fazem parte do núcleo de mulheres empreendedoras, tornar os negócios de todas mais competitivos. Tu lembras mais ou menos com quantas começaram? 12. 12. E hoje estão com? 32. 32, 33? 32. 32. Eu acho que eu coloquei errado a informação ali. Mas 32, para vocês verem então, pessoal, que foi crescendo, foi aos poucos, e cada vez mais a gente viu que vocês foram cativando, ganhando esse espaço de vocês e juntando novas empresárias, novas empreendedoras para participar. A Marinês mesmo, tu entrou que ano? Em 2025. 25 e 26, Não, dois anos atrás. tu entrou há 2 anos. Na virada. 24 a 25. Não fazia parte antes. No início. Fazia, sim. Então entrou no início. Não, eu já fazia uns 3 anos. 3 anos. Sim. Então, por isso que a gente começa a conversar com vocês para ver como é que é o funcionamento. Então, a Lise, através de uma ideia, soltou junto, conversou com o Júlio, com a Cris, que era uma grande empreendedora, e assim, foi crescendo cada vez mais. Como é que tu vê hoje a participação e o crescimento? Hoje, eu sempre falo que uma empresa, uma organização, um grupo, ele é como uma criança. Então, se a gente abrir um negócio agora, tá? E a gente tem que entender que a gente está cuidando de um bebê. Se o negócio for... Se a gente, né, é um bebê, eu preciso alimentar, eu preciso cuidar. Depois, com 1 ano de idade, esse negócio vai fazer exatamente o que uma criança de 1 ano faz. Né? Ainda precisa ser alimentado. Com 2 anos, 3 anos, ele vai começar a fazer birra. Então, esse negócio vai começar a querer dizer o que ele quer, né? E ao mesmo tempo nem saber ao mesmo tempo qual que é o grande propósito dele. Com 4 anos, uma criança já pede, né? Mãe, tô com fome, mãe, tô com sono, né? Ele já diz, ele já começa a dialogar, ele já começa a entender onde é mais que ele gosta de estar, né? Onde que ele gosta de performar. Um negócio é a mesma coisa. Então, a gente notou exatamente esse processo dentro do Núcleo de Mulheres Empreendedoras. E a gente, entendendo isso só provou que a gente precisa respeitar o tempo. Então, às vezes, a gente acaba de abrir um negócio, o negócio tem 2 anos de idade, a gente já quer que ele fature. A gente quer que ele, que ele seja conhecido, né? que ele impacte. Só que não é assim que funciona. E hoje o núcleo com 6 anos de idade, ele se comporta como uma criança de 6 anos de idade, né? Ele se comporta como uma criança que sabe o que quer, já sabe ler, já faz perguntas inteligentes, não tem mais birra, e a gente percebe esse amadurecimento dentro do núcleo. Então, a nossa postura hoje, ela é uma postura de troca, de parceria, de network, é uma postura que busca, que tem sede por conhecimento, é uma postura de integrantes que vão para lá e que não querem perder tempo, né? Cheguei, o que vai ter agora?
como é que eu posso aplicar isso, né? E que depois que termina o encontro, ela procura mais informação, ela quer trocar ideia com outras integrantes, ela quer fomentar mais o negócio dela, se pergunta, se fala abertamente sobre faturamento, sobre dinheiro, porque eu falo sobre isso, porque isso é importante quando a gente fala de amadurecimento, né? Porque lá, quando começou, nossa, não, era feio falar quanto eu ganhava, quanto que eu paguei no meu carro, né? Não, que isso, não se fala, é falta de educação. Crença de novo, né? Que implantaram de que não se pode, que isso está se metendo na vida do outro. E, na verdade, muitas vezes a gente chega, por exemplo, em outros grupos, e até grupos masculinos, e eles falam abertamente quanto que custou o carro, né? É comum isso para o masculino. Para o feminino não é tão comum. E a gente percebe esse amadurecimento que hoje a gente consegue chegar e conversar. Ó, como que tu fez aquela promoção? Né? Será que dá pra gente linkar as nossas contas do Instagram para te me potencializar? Tu pode compartilhar a minha publicação também, visto que tu tem mais visibilidade? Fazer parcerias. Fazerem parcerias. E aí a gente consegue perceber, né, Marinês, o quanto o núcleo ele tá maduro, o quanto ele tá mais... Leve também. Tem força, mas com leveza, sabe? E eu olhando para isso e olhando para esses resultados, eu fico muito feliz. E eu noto bastante, assim, que cada vez mais vocês tendo essa visão de negócio, a segurança de vocês, das 32 agora, que essas são 5 novas, né? Elas vão cada vez mais sentir a potência e a força que é o grupo. Vão se espelhar. Porque, assim, a gente vê que quando tem uma negociação, quando tem algum dia a dia de vocês, a gente vê que vocês conversam. Sim. E assim, ó, é um olhar de vocês que já se entendem. E isso é bom para todas as empreendedoras, para as mulheres que estão começando, que estão pensando em iniciar, se associem na Nacijuc, entre em contato, vê como é que pode fazer para participar. Então, assim, ó, é a segurança e visão de negócio que ajuda bastante, né? O objetivo final de todo o núcleo. Qual é o objetivo do núcleo em si? Uma frase, teria assim o objetivo? Sim. O grande propósito do núcleo é potencializar os negócios das empresárias que fazem parte do núcleo. Tá? Para que isso potencialize, né, os negócios, para que ela possa se tornar ainda mais competitiva no mercado. A gente entende que todos os negócios que entram no núcleo, ele precisa se fortalecer. E uma das maiores provas disso foi com a pandemia. Né? Muitos negócios fecharam as portas, a gente não podia se encontrar, a gente não podia, enfim, ter o nosso momento pessoal. E foi uma época em que a gente se uniu ainda mais. Foi através do encontro online, foi através de reuniões, uma incentivando a outra de que o negócio tinha que vir para as mídias, né? Tinha que aparecer no online. E precisou ser quebrada várias crenças, meu Deus, né? Processo de julgamento, né? O que as pessoas vão pensar se eu abrir o microfone, se eu abrir minha tela, né? Ou aparecer. O que acontece muito hoje com várias que vão vir aqui ainda, eu não sei o que falar, não sei como falar. E isso mudou bastante naquela época, né? Isso. Então, a gente acabou que se ajudando, criou essa rede de força, dizendo, não, vai e fala o teu negócio. A gente vai curtir, a gente vai compartilhar, a gente vai abrir live junto, né? Na época, isso era um grande desafio. Hoje, é natural. Né? Hoje a gente tem, claro que não só em função do núcleo, mas também muito pelo que ela buscou, a própria Rochelle, da Quinta do Tarumã, dos Morangos, são mais de 15 mil seguidores, né? A Empório da Gi, do Matheus, né? Cada vez mais potencializando os nossos negócios que são menores, mas que também a gente acaba vindo, mostrando, né? Aparecendo, né? Então, eu lembro que a maior prova de que a gente potencializa e faz com que os negócios se tornem mais potentes, né? Dentro do mercado, para mim, a maior prova disso é esse momento da pandemia em que a gente conseguiu virar, que a gente conseguiu passar, e passou mais forte. Eu me lembro que a gente fez uma lista de quanto nós estávamos faturando, nós passamos com faturamento maior depois que terminou a pandemia do que antes. Pena, eu não lembro o número agora, mas foi algo que a gente comemorou.
E com certeza, pessoal, esse desafio que não foi só nas empresas de vocês, Júlio de Castilhos e todo mundo em si, foi uma coisa assim que não pode abrir. Eu tenho a conta para pagar, eu tenho funcionário para pagar, tem várias atividades que aconteceram ali, então, que fez com que o comércio recuasse e não sabia se podia investir mais ou não. Lógico, alguns empresários fecharam seus negócios, mas com certeza agora aqueles que estão reabrindo, porque tem muitos reabrindo agora, estão vendo que aquele período ali foi um período de ensinamento, né? Sim. Por falar em ensinamento, vocês fazem as reuniões de vocês mensais. Como é que funcionam as reuniões de vocês? Qual é que é os dias? Tem dia específico? É uma vez no mês? Uma vez no mês. Uma vez no mês a gente faz a reunião. Daí a gente coloca uma lista de presença, até para a gente organizar um coffee, alguma coisa para a gente confraternizar. E essa lista é linda. É maravilhosa essa lista. Olha, as que faltam é por motivos assim bem justificados, sabe? Por alguma coisa que ela não conseguiu ir mesmo. Porque é quase que 100% a participação do pessoal. E claro que cabe salientar assim que os encontros, né, todos eles têm um propósito que é sim. trazer... Tem uma pauta específica. Isso, uma pauta específica que é trazer algum tipo de conhecimento, né? Então, no ano passado, nós tivemos treinamento de dicção oratória, tivemos um treinamento em que a gente fez teste de padrão de comportamento, onde a gente trouxe a Mônica Souza para fazer... que foi em cima daquele livro Descubra Seus Pontos Fortes. Sim. E a Jaqueline Milanese, a Jaque Milanese, prefeita de São João do Polesines, que veio falar sobre liderança, trouxe o case da vida dela, né? Que é empresária e hoje é prefeita. Também está lá no Conselho da Mulher Empreendedora com a Marinês. Então foram vários visitantes assim que a gente teve, vários parceiros que a gente teve que vieram trazer conhecimento técnico. Mas além do conhecimento técnico, o núcleo ele gera movimento. Que movimento é esse? Assim, em 2025, a Marinês, a Fábio, que é a nossa secretária, a Fábio Bevilacqua, decidiram então, né, trazer um palestrante para a sociedade, né? Então foi quando a gente trouxe o Emílio Finger, que veio falar sobre os desafios, sobre a motivação na vida, né? Passar pelos processos, trouxe o case de vida dele, que foi lindo também. Então, nesse movimento, a gente também arrecadou alimentos. Agora, no final do ano, mais um movimento a gente fez em parceria com o Sicredi, ficamos muito felizes do Sicredi lembrar de nós, nos chamar para parceiros, né? Onde a gente trouxe mais um palestrante, chamamos e tivemos a presença de mais de 250 pessoas, arrecadamos alimentos. Então, em 2026, sem falar em outros processos de beneficente que a gente se envolve, né? Muito. Então, sem dúvida, a gente deve ter impactado, tá? Mais de 800 pessoas em nível de conhecimento, palestra e de doações com os parceiros, com a ajuda desses parceiros importantes, né? A gente teve lá no primeiro movimento, teve Cotrijuc, Supermercado Zanon, Cressol, Fio d'Água, tivemos vários parceiros, Prefeitura Municipal, que estava sempre conosco. Além dessas mais de 800 pessoas que a gente impactou com conhecimento, olha, a gente não contou, mas mais de 1 tonelada foram de alimentos doados. Então, a parte social também trabalha bastante vocês, né? Não é um propósito, tu me perguntou qual é o propósito do núcleo, né? Aumentar a competitividade de quem está dentro. Sim, mas a social faz parte e não tem como vocês escaparem. É por isso que eu falo que uma mulher que faz negócio sozinha é mérito, cara, parabéns, assim. Mas uma mulher, quando ela faz negócio em conjunto, ela impacta a sociedade, sabe? E esse é o maior exemplo que a gente tem também dentro do núcleo. Além dessas palestras, eu vejo que vocês viajam bastante. Tem essas viagens de conhecimento, vários espaços. Por exemplo, tu participaste em Porto Alegre, volta e meia eu vejo o pessoal indo para Gramado. Então, é um momento que as mulheres empreendedoras também vão na busca do conhecimento. Sim.
Em maio do ano passado, eu participei de um evento do Núcleo das Mulheres Empreendedoras de Farroupilha, que lá teve vários painéis, teve a Simone Leite, estava lá, a proprietária da Biamar estava lá também fazendo, colocando lá sobre a sua vida, como que começou a Biamar. E depois eu participei em Gramado também, no congresso das mulheres empreendedoras, que a Gi, ali da Empório, me acompanhou também. E também estava lá a dona da Biamar. Então eu assisti ela 2 vezes e assistirei ela várias vezes, porque é maravilhoso ouvir ela. Ela contando a história de como eles chegaram aonde estão. É muito lindo. E inclusive nós estamos com uma viagem marcada para lá para o dia 20 de março, com o núcleo todo, para nós ir lá conhecermos a fábrica da Biamar, porque é maravilhoso. A Marinês, ela não perde tempo. Não, ela já aproveitou, né? Conversou com ela e já marcou. Já marcou, a gente está indo para uma viagem de case, né? De estudo, com o núcleo para quem quiser, né? Estar junto. Por quê, né? Porque isso é importante, né? E esse olhar da Marinês para o mercado, ele é importante e também traz a evidência do papel como líder, assim, que eu sempre falo, que uma organização ela é feita, né, nível estratégico, nível tático e nível operacional. O núcleo também é. E estrategicamente a Marinês tá lá no topo, junto com a Cléria Montanher, que é a nossa vice-presidente, junto com a diretoria toda, tá no topo fazendo o quê? Olhando para fora. Ela tá lá no encontro, olhando, será que isso aqui vai ser bom para nós? Será que isso aqui é bom para o negócio? Será que isso aqui é bom para a Liz? E aí ela começa a linkar as pessoas e começa a linkar o núcleo nesse movimento. Então, estrategicamente, ela vai lá, busca, traz, a gente digere, se nutre daquela informação. Olha, isso é bacana, então a gente vai dar o próximo passo. E então, marcadinho, né? Para março. 20 de março. Acho que as gurias nem sabem disso. Vamos ficar sabendo agora. Vai ser uma viagem. O pessoal que está assistindo, então as meninas aí do núcleo já lá aqui na agenda. Eu avisei até a Biamar que ia estar acontecendo este podcast que eu ia divulgar. Que ia anunciar aqui. E depois a gente quer fazer outros passeios, vamos fazer uma viagem com pernoite, vai ser bem legal. Até eu peço desculpa se alguém está mandando alguma mensagem, pessoal, no celular. Nós tínhamos 2 celulares, eu queimei um agora no mês de dezembro, então estou providenciando outro para poder acompanhar o que acontece durante a atividade, mas o Rafael está ali, qualquer coisa ele me avisa, ele está acompanhando o nosso técnico ali, de alguma mensagem importante que vocês mandem. Segurança em negócios, cada vez mais, então, o objetivo de vocês para o crescimento de cada uma, né? 32 empresas. E como é que vai funcionar? Só para o pessoal, depois a gente vai continuar um pouco com a nossa conversa, para o pessoal saber como é que vai ser a sequência do Mulheres Empreendedoras no podcast. Durante uns meses, a gente vai fazer as agendas e marcando sempre durante uma semana uma empresa para que venha falar conosco. Então, nós teremos o ano todo para fazer isso e o pessoal já vai se preparando. As empresas, vou passar a data para a Marinês e a Marinês vai dizer, vai ser fulano, ciclano. Então, para o pessoal já estar sabendo como funciona. Network. Vamos falar sobre network? Vamos. Neste trabalho que tu está fazendo junto como facilitadora para essa grande equipe agora? Certo. Então, o movimento que a gente faz como dentro dessa rede de contatos, né, é muito parecido com esse nível estratégico que a Marinês traz fora, né? Então, eu também acabo olhando, também acabo buscando pessoas que podem vir agregar, que têm conhecimento, que são profissionais, né, que estão fazendo um trabalho sério fora, né, muitas vezes até fora da cidade a gente traz para que essas pessoas possam trazer o seu conhecimento, possam capacitar o time. Então, essa rede de contatos e de parceiros que a gente tem, não só para o núcleo, mas para qualquer tipo de negócio que a gente tenha, ela é fundamental para que a gente possa dar o próximo passo, que a gente possa crescer. Inclusive, uma análise que a gente faz dos nossos negócios e que a gente vai fazer agora no próximo encontro, amanhã vai ter um encontro. A gente vai entender onde cada negócio quer estar no final do ano, né? Qual a nossa visão, tá? Para 2026? O que a gente quer fazer?
E para essa visão, é necessário a gente olhar qual é a rede de contatos que a gente tem. Quem são as pessoas que a gente pode conversar, né? Quem é amigo de quem? Quem tem contato com quem? Para que a gente possa trazer, e não só para o núcleo, mas para cada um dos negócios que fazem parte. É claro que capacitação é importante, é claro que estudar, enfim, né, conhecer, ler é importante, mas tão importante quanto é tu ter uma rede de contatos que seja uma rede de contatos bacana, assim, uma rede de contatos que vai te agregar, que vai te levar para o próximo nível, né? Também, né? Exato. A gente sempre diz, claro que, né, precisa se trabalhar muito, mas a gente acaba que a gente é influenciado porque a gente convive. Né? A gente é o nível das pessoas que a gente convive. Então, se eu começar a conviver com a Marinês, eu vou olhar o modo como ela pensa, vou olhar o modo como ela resolve os problemas dela, né? E eu vou dizer, cara, é assim que se... aprendi. Né? Se nós começar a conviver junto, nossa, né? Cara, ele anda de bike, né? Olha o estilo de vida dele, ele é, né, saudável, preciso entrar nesse estilo também. Então, conforme eu vou ficando pertinho das pessoas que eu vou agregando, né? Eu também vou ficando e me tornando igual a ela, ou parecida com ela, vou modelando ela. Então, quando tu falou de network, é relacionamento, né? Então, esse relacionamento, ele é olhado de forma bem séria, né? Para que a gente possa não só potencializar o núcleo, mas que seja potencializado o negócio como um todo. Dá trabalho, viu? Dá, e como dá, né? Dá trabalho potencializar esses relacionamentos, manter eles, se doar para eles, porque... para ter o retorno, a gente também tem que estar na disponibilidade deles. E o mundo é feito de escolhas, e a principal escolha que eu considero é a vontade. Se a pessoa, se a empreendedora, procurar vocês e não tiver a vontade de aprender, a vontade de se adaptar, não vai dar certo. E por isso que é importante, né? E legal tu ter falado sobre essa questão aí da vontade, e é algo também, a gente entende e concorda contigo, tá? E algo que também a gente olha, que esse é um diferencial também do feminino, do negócio que é liderado por mulheres, tá? Nem sempre, naquele momento, a gente tá preparada para liderar um negócio. Mesmo a gente tendo um negócio. Consigo me fazer entender? Sim. Porque talvez as demandas da vida, elas são outras. Então, por exemplo, se eu tenho, vou dar um exemplo. Na época, eu tinha o Teodoro menorzinho. Hoje ele tem 4 anos, eu sou mãe, esqueci de falar, sou mãe. 4 anos, e tem momentos em que ele me demanda mais tempo, né? Que ele demanda a minha presença. E nesse momento eu preciso dizer, olha, não consigo estar no negócio, não consigo estar à frente, não consigo responder essa demanda. E a gente sempre fala isso no núcleo, que a gente respeitar esse tempo, né, que a gente precisa trabalhar, mas trabalhar em harmonia, não em desequilíbrio, ou achar que a gente dá conta de tudo. Não, peraí que eu dou conta do filho que tá com febre, eu dou conta do marido, eu dou conta da casa, da comida, da geladeira, do cachorro, da gente ficar linda, que não é nada, né? Né? E trabalhar e estudar, não dá conta. É quase que desumano tu olhar para uma mulher que tem que fazer tudo isso e muitas vezes sozinha, né, em uma empresa com a equipe. Então, entender isso e respeitar esse momento, ele é fundamental para que quando a gente possa, por exemplo, estar em casa, esteja em casa. A hora que eu estou no trabalho, estou no trabalho. E a gente também entende que às vezes o núcleo, por mais que eu queira entrar, eu quero muito estar no núcleo, talvez o núcleo naquele momento não seja a melhor escolha. Para eu estar, porque está acontecendo, mas eu não consigo estar 100% ali. Eu não consigo... Tu não consegue viver aquela... né, fazer parte dos treinamentos, aplicar. E aí a gente... Nossa, é muito leve, isso é muito leve. A gente entende, tranquilo, foca no que precisa focar, porque a gente sabe exatamente como é. Exatamente como é. Né? Então, foca no que tem que focar. Depois, a hora que tu quiser voltar, vem, né? As portas vão estar abertas sempre, né? Só que esse é um diferencial de negócios que são liderados pelo feminino. O trabalho do feminino, a dedicação do feminino e o impacto que teve o núcleo nesses 6 anos dentro de Júlia Castilhos. Como é que vocês veem isso? Além dessas questões do beneficente, né? A gente também, que foi uma surpresa para nós, assim, quando isso começou a acontecer. Além dessas questões de nos procurarem, né? Foi as questões de nos convidarem
para fazer parte de algumas cadeiras de gestão dentro de outras organizações. Eu faço parte do CPA, que é uma cadeira no IFAR daqui, que é representando a comunidade civil, que é uma votação, né, votação para o IFE, né? Do crescimento das matérias, sim, o que vai acontecer. Sim. Uhum. É feito uma vez por ano, a gente fica avaliando o ano todo, né? No final do ano é feita essa avaliação e eu faço parte representando a comunidade civil. São 2 pessoas, eu e a Tanise Rosa, só nós 2, representando a comunidade civil. E tem a Rochelle e a Priscila, fazem parte do Conselho do Idoso, também foram convidadas, pediram para colocar alguém do núcleo. Eu e a Elci Liberalês fizemos parte do Conselho das Mulheres, do Condim. Daí eu faço parte da APAI também e do Lions. Então, quando a gente fala de impacto, né, nossa, né, são organizações que a gente reconhece a relevância de cada uma delas para nossa cidade, para o nosso desenvolvimento, e que abriu espaço para o núcleo, tá? Para ouvir o núcleo, para entender ideias, sugestões. E claro, a Marinês está lá, né? A Rochelle tá lá representando. Mas por trás da Marinês tem 33 mulheres, entendeu? Por trás da Rochelle tem 33 mulheres. Então, para mim, essa é a maior foto, assim, de que deu certo, sabe? E com certeza vai continuar dando, né? Porque a gente sabe que todo esse protagonismo feminino, toda essa dedicação de vocês, que a gente fala mulher, pessoal, você que está em casa, ela cuida da casa, ela cuida de ti que está ouvindo aí agora, ela cuida do marido, dos filhos, do trabalho e tem mais pique ainda. E aí dizem que os machistas queriam fazer tudo. O homem, mulher se machuca, ela continua na luta, ela continua fazendo o dia a dia dela. O homem não. Então, assim, pessoal, a gente brinca para mostrar para vocês a garra que tem a mulher, e principalmente esse núcleo de mulheres empreendedoras que a gente vê no dia a dia aqui em Julho. Então, eu quero parabenizar vocês. Eu nem sei como é que está o tempo, Rafa. Não sei nem elas. Eu pedi que não ligasse os celulares aqui. Então, bom, então. 52 minutos já. Ele fala aqui, ó. Eu agradeço até novamente o Rafael, estamos aqui há 3 anos já trabalhando no podcast, e o pessoal de Julho vem acompanhando, da região também. A tendência, meninas, uma coisa que eu vou falar aqui, o Rafael já está sabendo, nós vamos começar a fazer podcast também em Tupã-Ciretã. Então, o pessoal está pedindo que a gente faça essa ampliação para a cidade vizinha. Então, aos poucos, a gente vai cada vez mais crescendo. Eu vou abrir para vocês um espaço, então, para uma mensagem. Cada uma deixa uma mensagem para o pessoal que está em casa, para as colegas empreendedoras, para as futuras empreendedoras que forem estar presentes, porque a gente sabe, a gente falou um pouco do núcleo hoje, mas ele tem muito a crescer em Júlio de Castilhos, muito a crescer junto às empresárias castilhenses, né? Então, abre espaço para vocês. Antes de eu passar a mensagem para a Marinês, a gente também, algo que a gente sempre comenta dentro do núcleo é que existe o CNPJ, existe o negócio, mas por trás do CNPJ existe algo que é bem maior, que é o nosso CPF. Então, perceber e saber que a gente precisa se potencializar, que o CPF tem que estar bem, né? Que o CPF tem que estar saudável, né? Por isso que a gente respeita muito a questão de saúde, família e trabalho, isso é uma regra, tá? Sempre se a saúde não estiver boa, para tudo, né? Se a família não estiver adequada, para tudo. Então, é fundamental ter essa regrinha para que nos norteie, tá? Naquilo que a gente precisa fazer, e para que, como forma individual, a gente esteja bem. Porque uma mulher, ela só pode ser completa se ela consegue performar naquilo que ela veio fazer no mundo. Sabe? Se ela consegue entregar os frutos que verdadeiramente ela veio fazer. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que uma das minhas... algo que eu gosto muito de fazer e que eu percebo que é algo que dá fruto é quando eu entrego, por exemplo, treinamentos, quando eu dou aula. Nossa, eu adoro, sabe, fazer isso. É algo que me alimenta. Às vezes eu posso estar cansada, mas eu chego em casa dando pulinho,
Porque, né, eu tô feliz, me alimentou com isso. E cada uma de nós lá dentro tem o seu propósito de fazer rede, de fazer relacionamento, de comunicação, enfim, cada uma de nós tem. E quanto mais a gente potencializa aquilo que é o nosso cerne, que é a nossa essência, quanto mais a gente se potencializa, melhor a gente fica, mais potente a gente fica, mais saudável a gente fica, e com isso a nossa família também vai ficar. É um espelho. O negócio é um espelho, a família é um espelho da gente, né? Então a importância sempre de potencializar, nos potencializar primeiro. Uma outra questão é que nós somos a primeira geração de mulheres. Nós somos a primeira geração de mulheres que temos a possibilidade de fazer escolhas. A minha avó não teve essa possibilidade. Minhas duas avós não tiveram. Tá? A minha mãe, muita calma, né? E muita calma. A gente não, a gente tem a possibilidade de dizer, para tudo, eu vou fazer dessa forma, eu vou trocar carreira, eu vou viajar, não vou viajar, vou fazer um negócio. A gente tem essa possibilidade. Então, nós somos a primeira geração de mulheres que pode ter escolha, que pode tomar decisões importantes, a minha mensagem final aqui é para todas as mulheres que querem, né, e que querem crescer, querem mais da vida, é que façam escolhas com responsabilidade. Porque até o momento a gente não tinha isso. E agora a gente tem. Então a gente agora, a partir de agora, a gente passa a ser um espelho, não somente para os nossos filhos, mas para o meio que a gente vive. E com certeza vocês são exemplos, né? Então, é que nem eu sou funcionário público, todo mundo conhece, então tem que fazer a escolha certa. Então é o que tu está dizendo. O mundo é feito de escolhas. Se tu fizer a tua escolha um pouquinho errada, pode dar errado. A Jaque fala sobre isso. Tu pode plantar o que tu quiser, mas quando vier a colheita, tu vai colher o que tu plantou. Não tem como tu escolher. Não tem erro. Então, eu acabei esquecendo de falar a minha profissão, né? Me preocupei em falar da minha família e... Assim como a Liz esqueceu de dizer que era mãe, mas isso acontece, a gente fica um pouco nervosa, né? Mãe casada. A minha profissão, eu sou guia de compras, somente da Serra Gaúcha. Amo fazer o que eu faço, adoro minhas viagens, adoro meus clientes. Faço isso o ano todo, né? Mas vai ter o momento que a gente vai vir aqui falar das nossas empresas, mas eu precisava falar isso também. Eu concordo com tudo que a Lise falou, amei ouvir ela, sempre adoro ouvir ela falar, porque eu aprendo cada vez que ela fala, eu aprendo mais um pouco, porque ela está nesse meio de orientar as pessoas e o trabalho dela é maravilhoso e eu gosto muito de ouvir o que ela fala. Então isso me alimenta, ouvir ela. Então, e a minha mensagem é assim: acredite no seu potencial, invista no seu sonho. Você é capaz de transformar ideias em sucesso. Que todas nós tenhamos um ótimo 2026. Muito bem. É isso aí, pessoal, então. Trazendo para vocês hoje, então, no nosso primeiro podcast de 2026, Mulheres Empreendedoras, conhecendo um pouco desse núcleo que trabalha em Júlio de Castilhos, que faz com que as empreendedoras, que as profissionais de Júlio de Castilhos cresçam cada vez mais, e a gente conta com vocês sempre aqui no nosso podcast para conhecer um pouco mais. Eu esqueci de falar para vocês que o nome é Fique por Dentro, para que a pessoa saiba o que tem em Júlio de Castilhos, valorize o que tem em Júlio de Castilhos. Empresas, profissionais, várias áreas aqui estão disponíveis. Então, cada vez mais a gente faz essa divulgação, esse apoio. E nós vamos, se vocês me permitem, eu vou pedir um apoio agora também. O site Galera na Net, o Alcir 61, lançaram no dia 21 de dezembro, pessoal, uma campanha. É Sopro que Salva e Protege. Nós estamos fazendo uma vaquinha, tanto o Alcir quanto eu, para comprar um equipamento para os bombeiros que é essencial para a parte de incêndio em campo. Então a gente vai fazer esse espaço, abre esse espaço aqui também para o pessoal. Tem a vaquinha, tem um link no site, no meu site, um link no site do Alcir. Então a gente pede que o pessoal colabore qualquer valor que eu me digo. 5, 10 reais ali vai somando, né, gurias? É que nem vocês na empresa.
vai vendendo aos poucos, chegou no fim do mês, então chegou aquele resultado, aquela meta esperada, ok? Nós vamos voltar então com os nossos podcasts a partir de semana que vem. As meninas amanhã já vão receber então a agenda, vão fazer a agenda com a Maria Inês, e nós também temos os nossos convidados. Seguiremos no podcast com música, com entrevista, trazendo aqui várias pessoas da comunidade cacilense e também podemos trazer alguém da região para participar com vocês, ok? Meninas, muito obrigado pela participação. Tem presente? Tem presente? Tem presente. Olha. Presente aqui nosso, para Marias também. Olha aí, Eu pessoal trouxe da um presente Zinc, ó. lá da Zinc. E posso fazer um convite, Pode, aproveitando? aproveita. A Zinc vai estar na Associação Comercial 23 e 24, uma segunda e uma terça-feira. Uma terça-feira. Vamos olhar aqui no calendário. Isso, por favor. Numa É de fevereiro. de fevereiro. Vamos abrir, pessoal, vamos abrir então. Abre aí. Vamos abrir De aqui pra fevereiro. ver. E a gente vai estar falando sobre atendimento ao cliente. Então, são 23 e 24. 23 e 24 de fevereiro, com treinamento atendimento ao cliente, onde no primeiro dia a gente vai ter toda uma explanação, né, do que é, qual a importância, como que se faz. E no segundo dia a gente vai escrever o padrão de atendimento de todas as empresas que vão estar no treinamento. Então, todos convidados, entre em contato com a Cijuc para poder dar o próximo passo. Aí, pessoal, cada vez mais aí nós estamos trazendo conhecimento e também para as pessoas serem bem atendidas em nosso município. A Marinês, então, várias viagens. Em dia 20 de março, tem essa viagem de todo o núcleo. Meninas, não percam essa oportunidade. Vão participar. E nós agora, dia 25 de janeiro, já vou comunicar para vocês, estamos complementando 21 anos de Galera na Net. Então, estamos na maioridade já. Maioridade, 21 anos, dia 25 de janeiro. Ok, pessoal? Bom final de semana para todos. A gente volta então semana que vem. Valeu, Rafa, obrigado. E fica o convite, acompanhe sempre o nosso podcast Galera na Net.